Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, sou professora de artes e vim aqui falar um pouquinho sobre os Jogos Paralímpicos. Então, a gente sabe que há mais de 100 anos aí o esporte tem disputas entre atletas com alguma deficiência física. Mas foi somente depois da Segunda Guerra Mundial que as competições entre aqueles que depois seriam chamados atletas paralímpicos que ganharam força mundialmente. Mas surgiu tanto com o propósito de acolher o grande número de soldados feridos nos combates, né? Em 1944, a pedido do governo britânico, surge aí o nosso médico Ludovic Gutmann, que abriu um centro especializado em lesões na coluna, e onde ele começou num hospital chamado Mandeville Hospital, né? Ele teve a reabilitação as pessoas por meio do esporte, que antes que evoluiu, né, apenas recreação para mais competitiva, tá? E em 1948, então, na cerimônia da abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, então, esse médico organizou uma competição em cadeiras de rodas, a qual chamou Jogos de Stoke-Mandeville, que é onde era a cidade onde estava sendo feita, né? 16 militares participaram aí entre homens e mulheres e participaram também de um torneio de tiro com arco. E aí, a partir daí, se tornaram mundialmente conhecidas. E os primeiros Jogos Paralímpicos, né, sob esse nome, foram realizadas em Roma, na Itália. Então, aí trago uma foto também da como foi a competição, em que tiveram a primeira edição, aí tiveram 400 inscritos, né, em 23 países. E a partir daí foram promovidos de 4 em 4 anos, como os Jogos Olímpicos também. Então, os Jogos Olímpicos surgiram antes e depois os Paralímpicos, né? E desde a Olimpíada de Seul, em 1988, na Coreia do Sul, a Olimpíada também começou a ser juntas, né? Junta com os Jogos os Olímpicos juntos com os Paralímpicos, né? Então, a gente começou aí a ver que também se teve todo esse paramento, né? Para conseguir se unificar tudo. Então, mas, Márcia, o que você quer dizer com isso? Então, eu trouxe um pouquinho da história para a gente começar a falar um pouquinho dos mascotes, que é aí que traz a questão da cultura, né? Então, os mascotes, desde 1972, os mascotes procuraram aí a representar algum aspecto da cultura e da história do país anfitrião e acabaram chamando a atenção, principalmente das crianças, né? Então, eu vim falar aí sobre o primeiro mascote, né? O primeiro mascote aí a aparecer na Paralimpíadas, né? Nas Olimpíadas surgiu bem antes, e nas Paralimpíadas ela começa a surgir em outro período, né? Ela começa a surgir em 1980, tá? Em Arnhem, né? Desde então, os Jogos Paralímpicos tiveram aí esse primeiro mascote, um par de esquilos, que ficaram mascotes sem nomes, né? Foram os mascotes dos Jogos Paralímpicos de 1980, um concurso de uma rádio holandesa, onde os mascotes vencedores foram esses esquilos, né? E logo depois surge aí outro mascote, né? Que surge em Nova York, em 1984, um mascote criado por uma professora de arte, né? Ela era um leão, usando moletom aí e tênis, que teve o nome escolhido aí para as crianças do colégio, eles chamaram ele de Dan the Lion, tá? E aí, como nenhuma mascote foi escolhido, acabou ficando esse mesmo mascote aí escolhido pela professora, né? Já o próximo mascote foi feito em Seul, são esses dois aí ursinhos, chamado Gondor, que é uma palavra coreana, né, como foi na Coreia, e derivada da palavra Teddy Bear, né? Então, esses ursos
juntos aí traziam a questão da sabedoria, coragem, os dois aí com as perninhas amarradas, simbolizando a capacidade de superar as adversidades através da cooperação e encorajar a humanidade a trabalhar juntos com paz e harmonia, né? E temos aí a nossa próxima, a Petra, que foi nas Paralimpíadas de Barcelona, em 1992. Ela foi criada pelo Kobe Javier Mariscal, que é o mesmo criador, né, dos Jogos Olímpicos. Petra é uma menina muito positiva, extrovertida, independente, energética e corajosa. E não tem aí os braços, né? Então, foi essa representação. O nosso próximo mascote foi em Atlanta, em 1996, uma fênix, escolhida como mascote, não apenas como símbolo de renovação, perseverança e determinação, mas também por causa da importância da fênix ser o símbolo da cidade da própria Atlanta, né? Então, ele foi aí projetado com todo esse intuito, né? Então, vemos aí também quem em Sydney, uma lagarta de gola, né? A Lizzie, foi escolhida como mascote. O papo da mascote paralímpica colorido em verde e ouro na forma da Austrália. Representa o país como com o corpo ocre, né? Espelhar a cor da terra. Então, força, determinação e atitude simbolizam aí simbolizavam os atletas em 2000, né? E trazendo o nosso próximo aí, o Proteas, em Atenas 2004, que é um cavalo marinho que foi criado para expressar os valores dos Jogos Paralímpicos de Atenas, como força, perseguição, inspiração e celebração, né? Para alcançar aí a excelência dos Jogos Paralímpicos, tá? O próximo aí vem a nossa chamada Fu Niu Lili. É uma vaquinha que foi escolhida para ser mascote em Pequim, 2008, onde traz aí os entendimentos, né, dos laços humanos entre pessoas, gentis criaturas. Então, eles chamavam aí de vaca da boa sorte e felicidade, né? Então, esse foi um das criações. O próximo aí foi em Londres, em Mandeville, que Mandeville chamado, né, foi feita em 2012, né? O Mandeville é irmão gêmeo aí do Enlock, que eram os Jogos Olímpicos, né, na época, tá? Então, formada aí com uma viga de aço do Estádio Olímpico e feito de aço polido para refletir as aparências e personalidades de pessoas que se encontram, né? Seus olhos são câmeras e luzes amarelas e suas testas são uma reminiscência de um táxi de Londres. Então, olha quanta coisa aí tá representando. E próprio Mandeville, a mascote foi nomeada em homenagem ao hospital, né? Que é o hospital lá onde a gente comentou aí sobre a história do Hospital Stoke Mandeville, que é o local de nascimento aí do próprio Stoke, né? O antecessor de hoje, né, dos Jogos Paralímpicos, né? Então, simbolizando aí um pouquinho sobre a amizade, tá? E outro mascote aí, conhecidíssimo aí pela gente, porque ele foi aqui no Brasil, Rio de Janeiro, 2016, o Tom, também batizado via votação popular com o nome do famoso cantor, né, do Tom Jobim. Onde o próprio criador, né, trouxe aí a maneira de se inspirar, né, usar toda a criatividade, determinação e se divertir, todo criado com, vocês viram que parece uma árvore, né, uma mistura de árvores brasileiras aí. Então, também foi um dos últimos, na verdade, um dos últimos que foram, e nós vamos falar também agora da nossa mascote do Japão. Então, quem é? A Someichi. Então, a Someichi, que agora foi escolhida aí também por um concurso nacional onde envolveu cerca de 17 mil escolas primárias no Japão e mais de 2 mil desenhos feitos por moradores do Japão. Então, essa mascote da Paralimpíada, a Someichi, é cor-de-rosa, né, e branca, que ela foi criada com uma referência de uma cerejeira famosa numa árvore do Japão,
que significa muito poderosa. A Someite aí traz poderes táteis de flores e cerejeiras com grandes capacidades físicas e mentais, uma amostra dos obstáculos superados pelos atletas paralímpicos, né? Então, vocês puderam ver ao longo da história, os mascotes aí trazem um pouquinho da história de cada país, da história do que eles querem representar, querem mostrar para todo mundo, né? Porque é um evento mundial. E agora fica aí a proposta para todos vocês. Vamos, então, criar o nosso mascote paraolímpico. Cria aí o seu mascote paraolímpico. Quem você gostaria aí de representar os nossos atletas paralímpicos? Então, fica aí a atividade para cada um de vocês, pensando aí, ouvindo todos esses modelos aí, pensando no que você quer representar, né? Dos Jogos Paralímpicos, que desenho você criaria aí para nossa representação desses atletas aí muito famosos também aqui em todo mundo, né? Então, fica aí a dica da atividade para vocês e até a próxima. Um grande beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Bom dia! Bom dia! Gente, a gente está aqui hoje, nesse sábado letivo, para passar uma atividade para vocês com o tema Jogos Olímpicos. E a gente vai envolver nessa atividade a temática do basquete. O basquete é um esporte olímpico, né? Há muitos anos já, sempre esteve presente nas Olimpíadas. Nesse ano, infelizmente, não teremos a presença da seleção brasileira, mas é um esporte de muita tradição. A atividade que a gente traz hoje para vocês é o bola ao cesto. O que a gente vai fazer? A gente vai se aproximar do cesto na primeira tentativa. Vamos começar com tentativas próximo ao cesto, acertando ou a bola, ou o seu bichinho de pelúcia, ou uma bola de papel, ou bola de meia, o que você tiver em casa. Agora o professor Lucas vai fazer a tentativa dele. Acertei! Ele acertou! Quando estiver ficando muito fácil, o que a gente vai fazer? Vai afastar o cesto. Nós vamos ficar cada vez mais longe. Para quê? Para desafiar cada vez mais a nossa pontaria, a nossa precisão, ok? Vamos ver se a Pro acerta? Ah! Agora é a minha vez, hein? Errou! Errei! Ai, gente, é isso. Um beijo pra vocês. Espero que vocês curtam muito a atividade em família. Tudo de bom. Beijo. Até a próxima. Tchau, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau. Galerinha, lembrando que essa atividade do bola ao cesto que a gente acabou de demonstrar, nós já fizemos no Google Classroom e de maneira impressa nas nossas atividades, tá bom? Então lembrem aí que vocês já fizeram e arrasem. Um beijo! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Solange, eu trabalho no atendimento educacional especializado. Eu sou uma das professoras que trabalham no AE. O nosso trabalho no AE consiste em dar suporte no desenvolvimento da aprendizagem de alunos com algum tipo de deficiência e também dar suporte na inclusão desse grupo, na inclusão social desse grupo dentro do nosso espaço, dentro da nossa escola. Como vocês devem ter acompanhado nas redes sociais e nos noticiários, este ano de 2021 aconteceu na cidade de Tóquio, no Japão, as Olimpíadas. E 2 semanas depois, começou agora, ocorre as Paralimpíadas. Mas o que são as Paralimpíadas? As Paralimpíadas são modalidades de esportes organizadas para pessoas que têm algum tipo de deficiência física ou sensorial. A ideia da Paralimpíada aconteceu após a Segunda Guerra Mundial por uma organização entre Estados Unidos e Inglaterra para motivar emocionalmente os soldados. Mas a efetivação da Paralimpíada só aconteceu no ano de 1960 em Roma, na Itália. A participação do Brasil nas Paralimpíadas foi no ano de 1972, a primeira participação. Neste ano de 1972, o Brasil enviou 20 atletas. Desses 20 atletas,
só apenas homens, eles concorreram na modalidade natação, basquete em cadeira de roda, atletismo e tiro com arco. Uma outra curiosidade sobre as Paralimpíadas é que nós temos um atleta que mais trouxe medalha para o Brasil, que foi o Daniel Dias, na modalidade da natação. O Daniel Dias, ele trouxe 24 medalhas. Dessas medalhas que ele trouxe, 14 são medalhas de ouro, 7 são medalhas de bronze e 3 são medalhas de prata. O Daniel Dias, hoje é um atleta já com 33 anos, né? Anunciou nessa Olimpíada, que essa Olimpíada de 2021 em Tóquio é a sua última Paralimpíada. Ele anunciou que ele vai se aposentar e vai se dedicar à formação de novos atletas paralímpicos. Então, como vocês podem perceber, nós temos pessoas com deficiência em várias áreas na sociedade. Nós temos na nossa escola, como nós percebemos no nosso dia a dia, e também na área do esporte. Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês das Paralimpíadas. Como todos sabem, nós tivemos até pouco tempo atrás as Olimpíadas e agora, a partir do dia 24, nós vamos ter as Paralimpíadas. E o que são essas Paralimpíadas? São Jogos Olímpicos tradicionais, só que eles são feitos de forma adaptada por pessoas com deficiência sensorial ou física. Pensando nisso, eu quero deixar duas propostas de jogos para vocês. O primeiro é o pular corda e o outro é o golfe de chinelo. Essa segunda atividade, para saber como faz ela, precisa acessar um link na descrição desse vídeo para ver como faz a atividade, tá bom? Vocês podem escolher se querem fazer só uma atividade ou as duas. Aí fica a critério de vocês, tá ok? E o desafio dessa atividade vai ser fazer o pular corda ou o golfe de chinelo, ou os dois, de olhos fechados. Façam do jeito normal, primeiro de olhos abertos, experimentem de olhos abertos, e depois que você se acostumar com a atividade, com a brincadeira, fechem os olhos e façam de olhos fechados. Experimentem de olhos fechados. Depois de experimentar de olhos fechados, pensem nas seguintes perguntas, são 3. A falta de visão impediu que você se divertisse? Por quê? Segunda pergunta. O que você sentiu ao brincar de olhos fechados? Terceira e última pergunta. Como será que é a vida de uma pessoa com deficiência visual? Façam as atividades de olhos fechados, pensem nessas perguntas. E no nosso próximo encontro, na aula presencial, nós vamos conversar sobre as experiências de vocês, tá bom? Espero que todos se divirtam. Um bom fim de semana, um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Rosângela, professora do AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado da nossa escola. Eu trabalho em parceria com as professoras do regular, na organização, identificação e no planejamento de recursos pedagógicos e de recursos de acessibilidade que eliminem barreiras como aprendizagem, comunicação, locomoção, socialização e promovam uma participação plena dos nossos alunos, considerando as suas necessidades, O professor Fábio me convidou para falar um pouquinho das Paralimpíadas de Tóquio, que vai começar agora dia 24. Eu escolhi uma atleta, dentre tantos para-atletas que a gente tem, que são 253, uma atleta aqui de Santos, que ela mora aqui em São Bernardo, que é a Jennifer. É Jennifer Marques Parinos. Ela tem 25 anos. O esporte dela é tênis de mesa. Ela é portadora de uma doença rara, que se chama raquitismo hiposfosfatêmico do cromossomo X, que leva ao enfraquecimento e amolecimento dos ossos, Ela, mesmo assim, ela vem treinando, se dedicando e virou uma para-atleta. É a segunda Olimpíada já que ela vai participar. Ela participou em 2016 com a equipe brasileira, aqui no Rio, e ganhou a medalha de bronze. E ela diz que, apesar
todas as dificuldades da infância, porque ela descobriu a doença quando tinha mais ou menos 1 ano. Ela superou física e mentalmente, com muito foco, dedicação, ela consegue o objetivo dela, né? Se tornar uma paratleta. A gente da educação, nós professores, sempre acreditamos nos nossos alunos, né? Nas suas reais necessidades, nas suas potencialidades, no seu desenvolvimento pleno. E a educação, de todas as formas, trabalha para melhorar e poder ajudar o ser humano a se desenvolver melhor, né? Eu acredito muito nisso e vejo um trabalho bem legal no Belmiro, com uma parceria com as professoras do regular. Muito obrigada, viu? Um beijo para todos, foi um prazer. Olá, crianças. Essa é a nossa segunda sugestão de atividade para esse sábado letivo. E a nossa atividade vai ser um jogo de bocha adaptado. A bocha, ela é um esporte presente nos Jogos Paralímpicos, certo? Então, primeira coisa que nós precisamos para jogar vai ser uma bola que vai servir de base. Pode ser uma bola, qualquer tipo de marcação, um urso de pelúcia, qualquer coisa, qualquer objeto que sirva de marcação. E daí nós vamos precisar de bolinhas de papel ou bolas, caso você tenha, certo? A professora Ana vai me auxiliar. Qual é o objetivo do jogo? Eu vou ser o primeiro a jogar a bola e o objetivo é a minha bola para o mais próximo dessa bola que é a base. A bola que ficar mais próximo vai ser o vencedor. Vamos tentar fazer? Ó, vou começar. Lembrando que a gente tem que jogar devagar, é um jogo de precisão. Tem que tentar deixar a minha bola o mais próximo possível. Agora é a minha vez. professora Ana. Vou fazer a minha tentativa. Eu novamente. E eu de novo. Visualmente, eu acredito que eu venci a professora Ana. Venceu. A bola do professor Lucas ficou um pouquinho mais próxima que a minha, ó. Então, no caso, eu seria o vencedor. Crianças, essa é a nossa sugestão de atividade para esse sábado letivo. Ótimo sábado a todos. Bom dia, crianças! Aqui é o professor Fábio de Artes. Crianças do Belmiro, nesse sábado letivo, junto com os professores de Educação Física, as professoras do AEE, que só agregaram aí ao nosso tema de hoje, os Jogos Paralímpicos. Desde já, gratidão aí, tudo que vocês estão vendo, o Pro também assistiu e adorei as dicas de atividades, os exemplos citados, os nossos super atletas paralímpicos. Vamos torcer, né? E o mascote, bora criar o seu mascote. Muito bem apresentado aí pela professora Márcia, um histórico sobre a evolução aí dos mascotes paralímpicos. Bem, vocês sabem que essas Olimpíadas e Paralimpíadas eram para ter acontecido ano passado, né, em 2020. Mas com a pandemia, pela primeira vez na história dos Jogos, houve um adiamento. Então estão acontecendo esse ano, em 2021, com todos os protocolos, né, de segurança e prevenção. Aconteceu já as Olimpíadas e nessa semana iniciou os Jogos Paralímpicos. Então, a cultura japonesa é o tema que eu vou agregar juntamente com vocês, falar um pouquinho sobre a imigração japonesa. Então vou falar agora um pouquinho sobre a cultura japonesa. Mas para falar disso, eu preciso contar um pouquinho sobre o processo de imigração da comunidade, né, dos japoneses que se instauraram no início do século XX aqui no Brasil,
através de um acordo entre os dois governos. Lá no Japão, a população estava crescendo muito e faltava propostas, ofertas de trabalho. E aqui no Brasil, estava expandindo muito as lavouras de café, principalmente no interior de São Paulo. Então, houve os primeiros navios que saíram do Japão trazendo as famílias e acabou constituindo as primeiras colônias. Inclusive, uma delas é bem conhecida, fica no bairro da Liberdade, aqui em São Paulo, no nosso estado. Então, a cultura japonesa, os hábitos, os costumes, né, as estamparias de florais, as plantas originárias do Japão, né, os cortes de cabelo, tipo samurai, só faltou a espada do pro. Eu tô totalmente, né, com a cultura japonesa inserida. E na minha família, por uma grata alegria, eu tenho uma sobrinha, chama Dani, uma bonequinha japonesa. Ela nasceu ano passado. O meu irmão casou com uma japonesa. Eu vou contar para vocês como foi esse casamento. Ele teve, na verdade, que ir até o Japão para desfazer o casamento dela, que já estava arranjado entre as famílias, para ela casar com um outro japonês, sem ela conhecer, sem ela gostar. Existe isso ainda, viu? Não só do Japão, mas em outros países, né? As famílias fazem acordos e obrigam os filhos a casarem, né? Então ele teve todo que ir até o Japão, pedir para desfazer esse casamento porque ele se apaixonou, igual contos de fada, né? Felizes para sempre. No final deu certo e eu ganhei uma sobrinha, né? A Dani Kaori, que vocês estão vendo aí nas fotos. Então, crianças, esse foi o nosso sábado letivo com a temática dos Jogos Paralímpicos em Tóquio, no Japão. Agradecer aí a parceria dos professores de Educação Física, a minha parceira de artes, a Promácia, e as professoras do AE. O esporte nos ensina muito. Então, quando tiver oportunidade, papai e mamãe, após essa pandemia, contraturno, os alunos que estudam de manhã no Belmiro, bora à tarde colocar eles em umas escolinhas aí de esporte, qualquer modalidade já é um caminho. Quem sabe aí futuramente é um atleta, ou se não for, com certeza será um ser humano cada vez mais consciente, onde se coloca aí a educação, o esporte, que transforma as vidas e nos torna pessoas cada vez melhores. Excelente fim de dia, um bom final de semana. Pessoal, estou com saudade de vocês, alunos do Belmiro. Beijo, saudades. Tchau, bom sábado, gratidão, ou melhor, arigato.